E se a próxima pandemia viesse do espaço? No Back do Futuro de hoje a gente vai falar sobre isso. Uma possibilidade, porque afinal de contas a gente está indo não só para a estação espacial, mas a gente está novamente indo para a Lua, com a ambição de ir para Marte, né? E está guiando planetas e até satélites, né? Luas, né? Que sejam habitáveis, entre aspas, no que a gente tem de conceito de vida, né? Vamos deixar claro. Vida do que a gente concebe. Existe muito tempo que o pessoal fala assim, aquilo ali vira numa zona habitável, aquele planeta. Zona habitável de acordo com um ser feito à base de carbono e que utiliza água, né, H2O e oxigênio, precisa daquilo ali, né? E vários outros compostos também, mas principalmente isso. A gente não sabe se tem, né, seres de vida de ordem diferente que precisam de outras coisas. Mas tendo esse princípio estabelecido e olhando os planetas que a gente está visando, né, como Marte, né, e até o satélite Europa, o ser humano ele pode ter duas alternativas que a gente já pode colocar, né? Primeiro, a gente levar seres nesses micro-organismos, né, ou microscópicos, seja na lataria das estações espaciais ou aeronaves espaciais, ou nos corpos das pessoas, né, ou em outras coisas, a gente pode carregar com a gente e povoar, e a gente não está falando de vida inteligente, mas vida microscópica, para outros planetas. E pode acontecer o inverso, se não for feito direito no trabalho de higienização, na ida e na volta, né? E aí a gente pode trazer com a gente não só vírus, né? Mas a gente pode também trazer fungo para cá, né? Seres parasitários, né? Já tem até filmes no histórico aí, tem até com Jake Gyllenhaal, não lembro agora o nome, que ele vai testar um negócio no espaço, o bicho vira um bicho lascado que ferra com a humanidade no espaço, e aí num belo dia ele vai tentar fugir daquele negócio que já matou todo mundo, ele carrega esse bicho e traz de volta para o planeta Terra. E aí termina com esse bicho sugando a cara dele e comendo ele inteirinho, né? Se a gente trouxer um bicho externo, pode acontecer isso. Desse bicho ser altamente predatório e acabar com tudo, né? Com todos os biomas, se replicar de uma forma inveterada, né? O que você acha, Silas? Micro-organismos, né, que podem colar, né, na área externa, né? Realmente como se fossem uns parasitinhos, assim, não é, né? É tipo assim, você fazendo paralelamente, né? Seu cachorrinho vai passear no mato lá, volta, traz um monte de carrapato para dentro de casa, né? Tipo isso, né? Então você manda uma sonda, um foguete, um negócio, a hora que volta, o ônibus espacial ele pode estar trazendo, né? Não é parar de mandar, né? Tome o devido cuidado, né? Higienização na saída, higienização na volta. Não, porque não só para trazer, mas para levar também pode ser perigoso, né? A gente falou ali, teve um acidente, né? Com a delegação espacial israelense na Lua. E soltaram tardígrados, né? Acho que é o nome correto aí do micro-organismo, que é o ultra resistente. Você vê ele é presente desde do deserto, alto das montanhas. Ele entra em dormência se as condições não são favoráveis para a vida dele, até para ele se replicar e tal. E o bicho praticamente assim, não que não morra, mas é assim, muito difícil de matar. E você solta um bicho desse na Lua. Então, tem um acidente, solta lá. Daqui uns 100 anos, quem sabe? Será que ele não se adapta ao contexto, né? Vira um bicho que não precise das condições que tem na Terra e volta, né, para uma condição que seja propício, né, para a Lua. O Silas chegou até a zoar. Imagina se esse bicho come parte da Lua. Ele está lascado aqui na Terra, né, Silas? Ah, ia ferrar com a maré, ia inundar uns par de lugar. Mandar o É. Bender, né? Vamos mandar o Bender lá para recolher os tardígrados. Nem todas as luas dos satélites dos planetas eles são originários de detritos que vêm de fora do espaço, né? Que são presos na gravidade, né? Alguns deles são, e aí a natureza de cada planeta, se são mais gasosos ou aparentam ter sido outro tipo de corpo celeste antigamente, eles podem aglutinar pela massa deles, né? Pela gravidade, peças ou pedaços de rocha de outros elementos, né? Que viram satélites em volta deles, como é o caso de Júpiter. Mas na Terra tudo indica que, até pela natureza da Terra, né, da parte geológica estudada da Lua, né, e da Terra, a Lua era parte da gente. E hoje a gente vê muita cratera na Lua. O que não teve, talvez, aí fora das galáxias, né, ou fora da própria Via Láctea, né, que veio, entrou no nosso espaço aqui e foi puxado para dentro da Terra e se colidiu, né? A gente sabe que a Terra é virada em 23 graus. Esses astros, né, de meteoros, asteroides e tal, podem ter vindo, entrado com micro-organismos dentro deles, né? Se replicaram ou não, aí é outra instância, né? A gente não sabe. Uns caíram no meio do mar, talvez eles não sobrevivam a um contexto que não tem oxigênio puro, né? Seja água, Uhum. né? E que sejam de outras naturezas, de outros tipos de vida, né? Mas se já existe um tipo de intercâmbio entre, né? Porque esses detritos, eles carregam também não só minerais, né? Não só coisa boa, mas também coisa ruim, ou coisa que pode não ser ruim, ou soar ruim, como a gente pode achar, né? Então, você lidando com esse tipo de problema,
É até complicado, por exemplo, se tiver em fuga de um planeta para outro, deu uma zica, os caras estão correndo. O ser humano é perfeito em fazer zica na hora que tá dando, né? Tá dando herda em volta, né? Tá dando algum problema. Estiver fugindo, como é que vai limpar na saída e na entrada? Eu já acho difícil, a gente já comete erro na Lua, né? Muito difícil acreditar que se não tiver algum planeta que a gente for, de ter uma limpeza impecável, de ponta a ponta, né? Eu acho que a gente está Uhum. muito suscetível a esse tipo de coisa, né? Não que ó, Tá. obrigatoriamente seja um parasitário, mas é suscetível a trazer micro-organismos para dentro do planeta. Isso não tem, eu não sei nem como é Sim, que. pode ser algo que Hum. passa pelo ar, né? Se realmente tem a contaminação, a gente não saiba, não tem base, né, de dados para estudo. Vírus conhecidos é difícil de trabalhar, né? Que, né? Uma simples mutação aí do SARS, né, Covid, deu um trabalhão pra gente, né? Então imagina se vier um negócio fora do sistema solar, né? Do sistema solar não, fora do sistema Terra, né? Que é o que a gente está acostumado aqui. Pode ter, por exemplo, eu não lembro agora, mas eu acredito que a bactéria que é encontrada em torno do Titanic, dos destroços que consome ele, se eu não me engano, é o único local que foi encontrado, né? Então a pergunta é, essa bactéria só existe lá ou porque o Titanic afundou, tornou possível a vida dessa bactéria que devora ele, né? Assim, passos lentos. Mas antigamente ninguém tocava para preservar o local do naufrágio, mas agora estão resgatando para museu porque diz que se não tirar espaço de 100 anos vai ter sumido, vai ter desaparecido, né? Não vai ter nem vestígio. Então imagina se vier um negócio com esse poder de consumir. Acho que é o filme do desenho do Pica-Pau que tem, né? As formiguinhas verdes. Vem, começa a comer prédio, começa a comer. Imagina você traz um negócio desse para dentro aqui, né? Que se multiplica que nem coelho, né? E sai como a gente tem problema com gafanhoto que come plantação, né? Então a gente pode trazer isso é um problema grande, grande mesmo, né? Não digo nada assim irreversível, mas grande. Não, e outra coisa, a gente fala baseado em ficções científicas e outras aí, mas umas mais forçadas, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho, né, os fungos, a gente até tem o The Last of Us agora que lida num cenário hipotético, que o clima ideal, né, a temperatura ideal para se replicar um determinado fungo tem uma O temperatura mais Cordyceps, né? isso, mais alta. No geral, ele não precisa de uma temperatura tão alta, ele é mais baixa a temperatura necessária. Então, imagina se ele consegue se adaptar a um corpo vivo. Tem fungos aqui pelo planeta que eles têm assim quilômetros, né, de tamanho, né? A única célula dele é gigantesca. Os Estados Unidos, que eu saiba, é o mais antigo, o maior que tem. Ele se estende por regiões assim subterrâneas, e perto de plantações de floresta, tudo. E ele é gigantesco. A malha dele é gigantesca. Então, a gente está falando de quase que tem uma consciência, porque o jeito que ele é estruturado, né? Tem muitos especialistas aqui que falam, inclusive uma indicação boa para quem quiser do Stamets, né? E que tem podcast aí do Rogan, né? Falando sobre isso. Ele fala sobre isso, que a gente ainda não tapeou tudo do que um fungo é capaz, e a multiplicidade deles na Terra, que eles são gigantescos e controlam quase todos os processos que tem na Terra, inclusive de decomposição, né? Não é só bactéria, é muito processo fúngico, né? No processo para conseguir quebrar todas as matérias, né, orgânicas, né? Então a gente pensa no fungo que se utiliza, a gente também pensa nos vírus, a gente pensa também nos parasitários, né? Todo esse grupo, né, de seres microscópicos ou seres, né, que habitam e que muita gente nem nota, né, no nosso entorno. Vamos pensar também num plano que, fora do planeta, talvez já tenha existido vidas que já se passaram e eram de outras naturezas. E tem, por exemplo, igual esse serzinho pequenininho microscópico que os israelenses soltaram na Lua. Mas tem um parecido de outro planeta. Você vai lá e reaviva eles e toca para dentro de uma nave ou traz para dentro da Terra. Você pode reavivar um bicho que estava morto ou dormente há muito tempo. E dá um Muita gente problema fala gigantesco, né? do Diga. degelo, né? Conforme for aqui, o nível de aquecimento que a gente vai ter, né? Do nível global, pode trazer bactérias, né? Que a gente não tinha conhecimento, que não estavam mais ativas, né? Formas de vida aí que estavam nessa camada do gelo, né? Exato, encontraram, inclusive, para corresponder, eles falam muito da tundra, né, da Rússia, porque enterraram, né, pessoas da época da gripe espanhola, né, milhões e milhões de pessoas enterradas, né, e até algumas, tem até fontes que dizem que foram pessoas que não estavam completamente tratadas e não estavam completamente mortas, né, estavam quase ali para conseguir Enterrou gente conter. viva, né? Exato, para conter, vivo entre aspas, né? A gente não sabe ao certo porque aí são perspectivas em relação ao fato. Era uma época que não foi tudo documentado, porque era tanta Uhum. gente, né? E era tão forte, e tanta gente acabou falecendo no processo, que para conter foram enterrando e jogando dentro, né? Em valas, né?
Imagina se você vai lá e tem um derretimento, né? Que teve uma vala grande ali, não sei se é perto da tundra da Rússia, né? Numa vegetação de tundra, né? Imagina você ter isso daí vindo à tona. No México, numa caverna, descobriram uma bactéria muito antiga na Terra, lá dentro. E que se tivesse habitando entre nós e tal, tivesse no meio, podia causar um estrago grande, porque não tem nada que combata aquilo, né? Uma bactéria muito resistente, né? Então a Uhum. gente já lida com isso na Terra. A gente talvez tenha que lidar com isso vindo de fora. A gente está querendo talvez criar um equilíbrio entre espécies, né? E um equilíbrio feito na Terra, que o jeito que foi ajustado, o jeito que é feito, né? É muito, não diria vulnerável, mas é muito sensível, né? Você começar a mexer muito, eliminar espécies no meio do caminho, começar a inserir muito micro-organismo que não era para estar ali, não faz parte de um contexto geral, é pedir para vir, né? Abaixo com o sistema todo, né? Uma cadeia alimentar e uma cadeia assim, né? De sustentabilidade muito sensível, né? Cada vez mais fragilizada, né? A gente está falando de micro-organismos que são resistentes, inclusive, à radiação, né? Então, como é que você vai tratar, né? Como é que você vai matar esse... Gente, a penicilina é um fungo, inclusive, né? Tirando do que você falou, né? Que tem conhecimento lá imenso, né? E outra coisa, a gente, não sei se já existe isso, mas de forma geral, a gente depende muito de pesquisa, né? De mestres, doutores, né? Que estão na área acadêmica aí. E acaba dependendo muito do interesse pessoal de cada um, né? Pô, eu gosto de aranha, vou pesquisar aranha. Lindo, eu gosto de borboleta, eu gosto de vírus, eu gosto de verme, eu gosto de... né? E o fungo, né? Então, com certeza alguém pesquisa, lógico, né? Mas talvez não tenha incentivo para pesquisar no nível que deveria, né? Botar como uma emergência, né? Botar em cima da, ó, isso aqui a gente vai pagar mais pela bolsa, ou alguma forma de incentivo para a gente poder encontrar soluções que a gente possa precisar no futuro, para coisas atuais já, mas também para futuro também, né? E é loucura a gente pensar há pouco tempo atrás, né? Pouco a gente sabe disso. Mas a China, pouco antes da pandemia, ela já antevia pelo tamanho da população, tem poucos CDCs, né? Centro de Controle de Doença, né? No mundo, né? Estados Unidos tem, assim, acho que dois, se não me engano. O Brasil acho que tem um. E assim, no geral, o país inteiro tem um ou outro, né? Não é uma coisa assim que é espalhado. É um lugar só porque é para estudar e para gerar, né, tratamentos para possíveis vírus, até fazer teste em laboratório, né? E a China tinha, sabendo dessa concentração, ela já tinha planos, eu não sei se está colocando em prática, né? Ela estava para perto de colocar em prática, CDC em cada província, centro de controle de doença em cada província. Até hoje a gente não tem ainda uma unificação em tratamento e até um nível de necessidade de investimento para ter centros de controles e de pesquisa em relação a coisas que são vitais para a existência humana, né? Para não deixar mais, por exemplo, surgir um vírus, ou surgir um parasita, um fungo que seja mais predatório, né, ou parasitário, já tem uma ação mais rápida de estudo, de pesquisa. Não tem isso, né? A gente ainda tem CDCs meio distantes, ainda se surge um lugar, demora, o tempo de resposta é demorado e tal. Não tem uma resposta rápida. E a gente está lidando, talvez, aí com viagem espacial, e ainda com uma Terra não pronta para novos organismos podendo entrar aqui dentro. A gente não consegue nem sanar os problemas que a gente tem aqui de ordem, né, terrena. E a gente vai querer, como diria os mineiros, né, vai querer caçar a sarna para se coçar, né, em outro lugar, né? Já estamos Uhum. querendo caçar enquanto a gente não tem nem estruturado aqui. Precisa melhorar, né? Esse tipo de análise, né, de estudo. Até com degelo, né, se a gente pensar que podem surgir vírus antigos, bactérias antigas, né? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo aí, deixa o joinha para ajudar a gente. Se é novo no canal, se inscreva. A gente tem conteúdo semanal toda quinta-feira às 18 horas. Também estamos no Facebook, Instagram, @Back do Futuro e nos podcasts aí, Spotify e outros.